E aqui começamos a organizar nosso cliente, colocamos a gola higiênica, a capa, esse geralmente é o padrão que eu uso, e vou iniciar com o pente 3, com a alavanca baixa. É bom vocês se atentarem, tá sempre penteando o cabelo na direção que vocês vão passar a máquina. Isso facilita a retirada dos fios. Não precisa passar rápido e nem muito lento, mas normal. E quando a medida que vocês vão passando, vocês vão repetindo no mesmo local. E uma dica importante: quando vocês não ouvirem mais um barulho do cabelo sendo raspado, então não precisa mais passar a máquina naquele local. Percebam que estou sempre penteando e passando a máquina em vários sentidos do cabelo. Agora vamos com o pente número 2 na lateral, na altura da aresta, só nessa parte mais em cima, que é a recessão alta. Eu não tiro muito do final, que é ali no iniciando da costeleta até em cima, porque eu vou passar o pente 1,5. Mas lembrando que nem todo mundo quer que baixe. Tipo, esse cliente mesmo gosta do pente número 3 em cima e o 2 do lado. Mas assim, eu sempre tem um feeling, né? Você, com o passar do tempo, você vai criando o feeling e vai vendo onde fica melhor ou não para o cliente. Nem sempre o cliente sabe o que fica bom ou não. O outro lado eu fiz do mesmo jeito que eu fiz, que eu mostrei a vocês. Agora eu vou passar o pente 1,5. Eu subo praticamente onde eu iniciei com o pente 2. Estou passando 1,5 com a alavanca baixa. Percebo que vai criar uma leve marcação. Mas aí em seguida eu venho com ele com a alavanca alta. Aí essa marcação que vai ficar, ela sai. Como eu falei, lembrando que se a maioria de alguns clientes não só prefere o pente 3 e o pente 2 do lado, então tu não vai precisar fazer esse processo. O que eu faço em um lado, eu faço em outro no outro. Esse corte é um corte bem simples. Vai dar para tu começar e aprende rápido. Eu acredito que 15 dias, um mês, menos, tu já está fazendo um corte desse tranquilamente. Não se preocupa em aprender aqueles cortes bem elaborado, até porque no início os clientes não vão te procurar um cara que tem um cabelo liso para tu cortar o cabelo, por exemplo. Esse tipo de corte mas você tem que ganhar confiança, entende? Estou mostrando um corte simples onde tu pode começar a ganhar dinheiro. Agora eu venho com pente 3 porque eu percebi que ficou um ponto escuro nessa parte aí. O pente 3 com a alavanca alta, depois eu baixei e passo de cima para baixo. De cima para baixo por quê? Porque ele tem... nesse local aí o cabelo dele cresce no sentido para cima. Todo o cabelo tem esses detalhes. Outra coisa que eu sempre faço e que vocês têm que se atentar, está sempre limpando o cliente. Cortou, passa o secador, limpa. Agora eu venho com a máquina de acabamento fazendo o contorno. Aqui você não precisa forçar muito, com a mão leve, até porque algumas máquinas de acabamento elas podem até machucar dependendo da regulagem.
da máquina. Aqui tu puxa um pouquinho a orelha, de leve, com a mão suave mesmo, só encostando, com o biquinho ali em cima da orelha, porque se tu apertar, pode ser que corte o cliente. Aí com o dedo tu segura, apoia a máquina em cima da tua mão e com a pontinha tu faz só o contorno mesmo. Não precisa entrar muito, senão fica muito marcado. Vou mudar a posição da câmera para vocês verem melhor. Sempre penteia para direcionar o cabelo. E aqui só com a pontinha tu já consegue ir marcando. Não entra muito, como eu falei, é uma linha reta. Traça uma linha imaginária reta. E desce até mais ou menos 3 a 2 dedos atrás do cabelo. Essa parte de trás eu costumo iniciar pelo meio. Aí do meio eu vou para uma ponta e do outro meio, e do meio vou para a ponta esquerda e direita, e assim vice-versa, e vou dando toque. Me afasto um pouco do cliente e vou olhando se o pezinho do cabelo está certo ou não. Aqui com as costas da máquina eu impulso um pouquinho e faço o contorno. Cara, uma dica importante, percebam que ele tem um volume na parte da frente. Eu estou tirando só o excesso, sem fazer aquela marcação. Até porque é um corte social, ele não gosta que marque. Eu venho com a tesoura de desbaste e tiro o excesso do volume que tem ali na frente. Não marquem, não deixem marcado, ao menos que o cliente goste. Sempre perguntem a ele, como é que tu gosta? Se ele tiver alguma foto como referência, isso ajuda bastante. Uma observação, tu consegue fazer 3 cortes desse no dia? Hoje aqui eu cobro 35, dá 105 no dia, né? Aqui é só um detalhe, eu volto com pente 1, alavanca baixa, para tirar o excesso na costeleta, porque quando o cabelo vai crescendo, essa parte aí fica muito cheio, aí dá um pouquinho de volume no cabelo, mais um detalhe. Aí para tu que está iniciando 3 cortes em um dia, vamos dizer que tu demora aí 2h30, mas aí tu já ganhou mais do que quem ganha um salário mínimo. E isso eu falo, tu trabalhando 2h30 por dia, enquanto uma pessoa que ganha um salário mínimo vai trabalhar 8 horas por dia. Aqui estou finalizando, eu gosto sempre de remover a capa, tirar a gola. Pego a maquininha de acabamento, tiro o excesso que ficou na parte da nuca, né, do pescoço. Como tá com a capa, tu não consegue tirar. Passando o creme de barbear para facilitar. Não usa a lâmina sem colocar nada, porque pode irritar a pele. É bom colocar um creme, que eu vou puxando de leve mesmo, com a mão muito leve, vou fazendo o contorno. Levanto sempre o couro cabeludo, forço um pouquinho para dar espaço de passar a lâmina. Mas aqui no final vou te dar uma dica para, como tu tá iniciando, às vezes tu não vai conseguir usar o navalhete. Aí eu uso a shave, ela tira praticamente igual como tu tá usando a lâmina. Só que com a lâmina é mais perigoso de tu cortar, e ela não tem perigo de acontecer isso, certo? E depois aí tu vai pegando prática e vai utilizando. Eu particularmente, em criança, eu uso essa maquininha. Se tu tiver condições de comprar, eu acredito que hoje ela deve estar custando uns 300, 400 reais. Mas são detalhes. Se tu não quiser usar, usa só a máquina de acabamento, e já fica bom também.
Isso vai depender do cliente. Tem cliente que não gosta que passe máquinas, lâmina que irrita. Lembra sempre de limpar no final e até mais.